Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu trago uma palavra hoje para você, uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, mas não é para ofender, para machucar, é para lhe incentivar nos dias em que estamos vivendo. Eu vou falar sobre fome e sede da palavra de Deus. No livro do profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, eu leio as palavras que assim dizem: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Verso 13: Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Queridos, aqui está uma palavra que eu ouvi muito quando era mais jovem, mas atualmente é pouco lembrado esta palavra. Mas eu senti de trazer a vocês hoje, nesta oportunidade. Deus diz para o povo de Judá que chegaria o tempo em que haveria fome sobre a terra de Judá, a terra de Israel também. Fome e sede. E esta fome seria terrível, tão grande que o povo iria correr, andar de uma parte a outra da nação, de norte ao oriente, procurando pão e água, mas não acharia. Esta fome seria tão terrível que as virgens formosas e os jovens desmaiariam de fome, de sede. Mas então diz o profeta: esta fome, esta sede, não será de pão e de água, ou seja, não é alimento físico, é uma fome da palavra do Senhor. E por que o profeta está dizendo isso? Ele está com isso dizendo: vocês, povo de Judá, que durante centenas de anos, de geração em geração, tem rejeitado a palavra do Senhor. Deus fala, mas vocês não atendem. Deus fala através dos seus profetas, mas vocês rejeitam a palavra, porque vocês só aceitam aquilo que é agradável à natureza de vocês. Porém, vai chegar o dia que vai vir a fome da palavra. Fome aqui significa a ausência do alimento. Não está falando de fome referindo-se à pessoa, à vontade de comer, o desejo de comer. Está falando da ausência, da falta de alimento. Esta é a fome. O profeta está dizendo: não vai ter o alimento. E este alimento é a palavra. Então não vai ter a palavra. Hoje vocês rejeitam os profetas, rejeitam a palavra do Senhor, mas um dia não vai ter esta palavra e vocês vão perceber que precisam dela, mas não terão. Queridos, essa profecia para o povo de Israel, para os judeus, se cumpriu, e se cumpriu mais de uma vez, e ainda se cumprirá. Mas eu quero trazer
para os dias de hoje, contemporizar esta palavra, dizendo para vocês, queridos irmãos, querida igreja, de alguma forma nós percebemos hoje que a palavra do Senhor, a verdadeira palavra, ela não é muito bem aceita por muita gente. Considerando-se a própria igreja atual, você vai perceber que parte da igreja ama a palavra de Deus, mas parte da igreja não tem interesse pela palavra. As pessoas muitas vezes querem sim a palavra, mas é a palavra que agrade a elas, o que elas querem ouvir, o que satisfaz o ego humano, o que preenche os desejos humanos. Mas aqui está falando da palavra do Senhor, do ensino do Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja do seu povo. Há sim uma parte que ama a palavra, mas grande parte não ama a palavra de Deus. Não querem a palavra de Deus, não querem ensinamento. A prova disto é que os cultos de ensinos nas igrejas são cultos hoje esvaziados. E muitos líderes, pastores, por causa disto, já transformaram o culto de ensino em um culto de pregação normal, onde se prega mensagens muitas vezes até mensagens de autoajuda para satisfazer, para conquistar pessoas. Mas não se prega contra o pecado, não se fala contra a desobediência. Muitas vezes não se fala sobre arrependimento, verdadeiras conversões, não se fala sobre o temor a Deus, não se fala sobre santidade. Em muitos casos, não se fala sequer que Jesus vai voltar mais, porque precisamos agradar as pessoas. Queridos, muitas vezes a palavra de Deus, ela não vem para agradar pessoas, ela vem para libertar as pessoas, para confrontar as pessoas nos seus pecados e transformá-los. E quando é necessário, a palavra também nos consola, nos conforta, e não há nada que conforte mais do que a palavra do Senhor. Portanto, eu quero que vocês prestem atenção a isso. Vem dias, diz o Senhor, em que haverá fome e sede, não de pão e água, mas da palavra. Isso vai acontecer com o mundo atual, brevemente, queridos irmãos. Muitos chamados cristãos dos nossos dias vão correr de um lado ao outro, procurando a palavra de Deus, com fome, desesperados, mas não vão encontrar. Aproveite o dia de hoje, aproveite os momentos, aproveite as oportunidades para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer a você, porque esse é o tempo e brevemente o mundo terá esta fome, o mundo correrá em busca de uma palavra de salvação e não encontrará. Porém, hoje, graças a Deus, a porta está aberta, a voz de Deus é ouvida. Aceite, coma, se alimente desta palavra, ame a palavra de Deus hoje, para que você não tenha fome e sede amanhã. Aqueles que hoje aceitam, aqueles que hoje amam a palavra de Deus, nunca terão fome e nunca terão sede. Quem está em Cristo Jesus, enraizado, arraigados, unidos a Ele, não terão esta fome. Que Deus te abençoe e desejo que você que me ouve nunca venha a ter fome no sentido da palavra, mas que hoje você tenha a fome sim, mas a fome porque você tem a palavra, você quer mais dela, isto é, o desejo dela, mas não a falta dela, porque fome quer dizer falta e hoje não tem falta. A palavra está aí para quem quiser. Que Deus te abençoe.